Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus. Bendito seja Deus! Aqui estamos outra vez no nosso encontro de Blumenau, levando para o assinante Nossa TV. Receba daqui o meu forte abraço, receba daqui vibração e fé. Rogo que você esteja bem. Se porventura não, pois vai ficar. O Senhor é bom, Ele não é mau. Pelo contrário, Ele é maravilhoso e a sua misericórdia, ela não tem fim. E ela é a causa de não sermos consumidos. Amigos, a mensagem que virá na ocasião é uma que pregamos sobre o altar da nossa igreja, sobre a parábola do bom samaritano. Que história fantástica! Eu espero que essa história lhe toque como tocou também meu coração. É uma história, oh meu Senhor, que você esteja com o coração aberto para receber este recado. Tudo bem? E quero lembrá-lo que eu falo daqui, da cidade de Blumenau, Santa Catarina, e o endereço da nossa igreja aparece em sua tela também. Anote, Rua Amazonas 455, no bairro Garcia. Talvez um parente seu que more aqui no entorno, ou talvez você, a passeio, a visita, queira um dia estar conosco aqui de perto. Eu tenho recebido depoimentos de um ou outro dizendo: pastor, dia tal vou estar aqui e vou dar uma esticada aí. Isso, olha, é muito lindo, não é? E vai ser muito bom nós diminuirmos a distância. E aquele outro que porventura não tem a oportunidade de vir a Santa Catarina, a Blumenau, saiba que podemos diminuir a distância através da minha lista de amigos no WhatsApp. É só você adicionar esse número aí na sua agenda, escreva, chame na conversa, dizendo: olha, eu quero me tornar um dos amigos aí do pastor Sodré. Fazendo isso, você será informado a respeito das mensagens, das agendas da igreja, como também quando estivermos online. Tudo bem? Vamos à mensagem? Lembra do que disse? A parábola do bom samaritano. Eu já volto. Celebremos juntos. Vamos juntos? Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Deixa a tua alma louvar, cristão. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Deus ama você. Deus ama você. Eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar, estará com Cristo meu Senhor, sempre a andar. Oh, Ele ensina a perdoar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. É lindo louvar, é lindo engrandecê-lo. Com Cristo para sempre viverei.
Eis o recado, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, oh glória, viverás. Para terminar e celebrar, diz: lá, laia, 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 laia. Tá bonito. Diz: lá, laia, 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 laia. Deus ama você, cada um de nós. Deus ama você. Eu amo também. Eu amo. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Você diz: Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estar na sua casa com os meus irmãos, na sua presença. Eu te louvo, Senhor, de todo o coração. Pai, eu quero te agradecer pelos nossos outros irmãos que recebem de ti através da internet. Talvez alguém, Senhor, positivado, talvez alguém tido como grupo de risco, talvez alguém que nem de Blumenau mas recebe tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Sejam todos bem-vindos a este culto que engrandece o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos a essa atmosfera de louvor, de adoração. Sejam todos bem-vindos a este mover que vem do alto, vem do céu. É Ele que move este lugar, é Ele que move corações, é Ele que opera o querer e o efetuar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Vamos louvar um trecho com palmas. Aplauda ao Senhor bem forte, irmão, bem forte, bem forte. Diz com palmas: estará, louve, estará com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar, com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, com Cristo para sempre viverei. Viverás e você diz que anda nesse mundo sem razão. Aprenda a perdoar, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, diga mesmo, viverá. Sua vez, sua voz, e você diz que anda nesse mundo sem. Reforça o coro daí da onde estás. Aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverás, viverá. Agora para completar, celebre comigo. Laia, 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 laia. E aplauda o nome do Senhor, irmãos, bem forte, e diga graças a Deus. Depois louvamos mais. Sente-se, irmãos, bem-vindo todos à casa de Deus. Que alegria, né, irmãos? Domingo passado, um dos nossos últimos momentos,
foi de que nós nem teríamos o encontro do domingo, né? Não teríamos o culto presencial. Que bom que isso foi reavaliado. Que bom que nós podemos estar aqui hoje, já estivemos de manhã, estamos também agora neste horário da noite, e que valha a pena, sem dúvida, né, irmão Rodrigo? Vai valer a pena esse nosso tempo na casa de Deus. Diz a Bíblia que um dia nos átrios do Senhor, um dia em sua presença, vale mais do que 1000 em outra parte. Então pode saber, você tomou uma importante decisão de estar aqui, e vai sair muito melhor do que entrou. Posso ouvir seu amém? Que bom, e que bom ver alguns rostinhos que eu não via há alguns diazinhos. Afinal de contas, estamos aí há uma semana sem se ver. Por onde você tem andado, irmãos? Que eu não te vi já há uma semana. Não tivemos o culto da quarta, né? Não tivemos o culto da sexta, e o do domingo passado foi apenas online. Bem-vindo todos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, é a nossa meditação de hoje. E creio que o Senhor vai tratar conosco. Lucas, capítulo 10. O começo da lição, o começo da leitura, será uma parábola, uma história contada por Jesus. E essa história chama Bom Samaritano, é uma parábola do bom samaritano. Jesus tinha e tem esse hábito de uma didática tremenda, de falar e ensinar contando histórias. Então ele começa de uma forma aparentemente descomprometida, aparentemente distante do propósito, e vai explicando e vai envolvendo a pessoa que o ouve, e daqui a pouco ele tira uma lição moral, ele tira uma lição espiritual daquela história. O verso é o 30, observe e vamos crescer e aprender juntos. Lucas 10, 30. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. 33. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, ou aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo, ao outro dia, tirou 2 dinheiros, também é dito denários, um dia de trabalho, e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com eles, ou para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, leia esse final, e faze da mesma maneira. Então, essa história que Jesus contou, da generosidade de alguém estender a mão para um desconhecido, estender a mão para aquele homem que foi roubado e ainda espancado, essa generosidade para com o próximo, Jesus elogia e recomenda que nós, cristãos,
sigamos o mesmo exemplo. Mas tem algumas coisas que eu quero meditar. Por exemplo, o verso 31 diz que passou por aquele caminho um sacerdote. Sacerdote é a figura de um líder espiritual. Sacerdote é a figura de um pregador, é a figura de um pastor. Imagine que o pastor passava por aquele caminho, não era a intenção dele parar, tanto que ele não parou. A verdade, irmãos, é que a vida ela anda muito corrida, é raro alguém poder parar a sua caminhada, parar as suas coisas para atender coisas alheias. Infelizmente, a vida anda numa correria para todos, e todo mundo tem as suas corridas, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem os seus assuntos de ordem pessoal, e que não são muitos que têm o carinho e o zelo de parar, de diminuir os passos e ajudar o próximo. Ainda mais se o próximo for um estranho. Segundo a Bíblia, passou pelo mesmo caminho uma segunda pessoa, o verso 32. Quem foi o segundo que passou por ali? Um levita. É importante você compreender, erradamente alguém pensa que levita é quem canta louvores na igreja. Não, pode até ser, mas levita, na verdade, é a pessoa que tem uma missão no templo, é um cooperador no templo. Lá no Antigo Testamento, falando mais para o início da igreja de Cristo, eles tinham também a missão de montar e desmontar as tendas. Nós sabemos que os templos não eram físicos e fixos como esse que estamos agora. Eram tendas, literalmente tendas, porque eles estavam a caminho de uma terra que manasse leite e mel. E lembre você que o Senhor guiava o povo com uma coluna de nuvem, não era? Com uma nuvem e com uma coluna de fogo. E era a direção de Deus. Se a nuvem ou se a coluna andasse, era hora de desmontar as tendas e seguir caminho. Podia ser de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Se aquela nuvem que era a direção de Deus seguisse caminho, eles entendiam, é hora de desmontar tudo e é hora de seguir. Para você ter uma ideia de tenda, você já deve ter visto, vou tentar comparar para os nossos dias, vamos imaginar aquelas tendas de circo. Irmão, que trabalheira que dá o desmontar e o desmontar de uma tenda. Eu vou ainda até mais simples, alguém talvez diria, pastor, naquela época não devia ser isso tudo. Tudo bem, eu vou mais simples. Vamos pensar nos gazebos, que são aqueles quadrados menores que se costuma usar em praia. Imagine os minutos que você já leva para montar e desmontar aquilo. E eles seguiam caminho. O levita, da mesma forma, estava muito ocupado. Vai ver, tinha muitas tendas para montar e desmontar. Vai ver, tinha muito trabalho pela frente. Quem sabe a igreja de Cristo estava tão ocupada que o levita viu, mas não quis enxergar. Ele viu que alguém estava machucado no caminho, que alguém estava largado pelo caminho, que alguém tinha sido violentado e roubado, mas viu e não quis enxergar. Irmão, ainda não é a lição principal, mas que dó quando alguém que se diz cristão não se compadece com a dor alheia. Que dó quando alguém que se diz cristão não aprendeu o ensino de Cristo. Qual é o ensino de Cristo? Alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Essa é a lição cristã. Se o nosso coração não se dói com a dor alheia, me perdoe, eu vou repetir palavras de Cristo a Nicodemos, nós temos que nascer de novo. Não conhecemos a Deus, não convertemos de verdade. Talvez fomos até as águas de batismo e tomamos, foi um belo de um banho. Se nós não sentirmos empatia, a dor alheia, se não sentirmos dor pela dor do próximo, nós não somos cristãos de verdade. Podemos estar passando pelo caminho de um cristão,
mas cristão não. Esse tempo agora é um tempo de muitas pessoas passarem alguns tipos de necessidades em razão da quarentena tão prolongada. Que sejamos empáticos. Se porventura tudo vai bem para você, se porventura você não teve nenhum reflexo das paralisações, se porventura a crise para você, você até diria, pastor, que crise? Para mim vai tudo muito bem, obrigado, que bênção. Você está acima da média, não é o reflexo da maioria dos brasileiros, não é reflexo de muitas empresas, não é o reflexo do bolso de muitos brasileiros, não é. Então, palavra de ordem, mais empatia, por favor, mais comprometimento, mais descer do salto e entender que há pessoas sim em situação vulnerável, de que há pessoas sim que estão talvez até com cruz na boca, com elementos mais básicos faltando, e que é nossa missão como cristão não fazer de conta que nada está acontecendo. Quem entende, balança a mão e diga, estou entendendo. Até que pela misericórdia de Deus, aquele homem não ficou sozinho no caminho, aquele homem não ficou desamparado, porque há um Deus nos céus olhando para as pessoas que se cansam do caminho, há um Deus no céu olhando para os desamparados, para os marginalizados, para os esquecidos, para os atrapalhados, para os ovelha negra. O Senhor envia alguém para ser parceiro desse. E passou um terceiro no caminho. Quem foi que passou, irmãos? O bom samaritano, que é o tema da nossa mensagem. E o bom samaritano, ele viu o que os outros viram. Mas a diferença do bom samaritano é que ele parou, estendeu a mão, pegou aquele rapaz que estava machucado. Imagino eu, como a Bíblia dá a gravidade, que ele estava meio morto, eu imagino eu que devia haver sangue por todo lado, imagino eu que ele não estava nada bem. Ele pegou aquele homem, colocou na sua cavalgadura, que provavelmente era um camelo, é instrumento de trabalho até hoje e transporte pelos desertos, colocou no seu camelo, não se constrangeu se sujaria seu camelo, não se constrangeu se sujaria a estopa ou o arreio de sobre o seu camelo, colocou e ainda o levou para o hospital mais próximo. E chegando no hospital, isso era um estranho, e chegando no hospital, ele ainda passou o dia com esse rapaz, que não conhecia. Ele não conhecia esse rapaz, ele conheceu no caminho, ele parou o caminho dele, ele parou a viagem dele, para poder ajudar aquele rapaz. E o que mais encanta é o versículo 35, olha o que diz o 35, e partindo ao outro dia, quer dizer que aquele dia ele ainda ficou com aquele moço no hospital. Partindo ao outro dia, tirou, o que ele fez, irmão? 2 dinheiros. Repito que dinheiros na Bíblia também se traduz pela moeda da época, denário. E denário se traduz como um dia de trabalho no campo. Um dia de trabalho. Vamos fazer aqui uma comparação grosseira, sem fazer cálculo exato matemático. Salário mínimo em torno de R$1.000. Dividindo isso por 30, vai dar uma média de 300 e mais alguns reais. Ou de 30 e mais alguns reais. Ele tirou do bolso quanto, irmão? 2 dias de trabalho. Então, quanto que ele tirou do bolso? Pelo menos R$60. Ele tirou do bolso dele, parou a viagem dele, usou o camelo dele e ainda tirou do bolso 60 pila para poder ver aquela pessoa sendo medicada. Quem faria isso para um estranho? Quem faria isso para quem não conhece? Tem gente que nega às vezes a um parente, irmão. Tem gente que às vezes nega a um vizinho que está lá gritando de dor, que tem que chamar o Uber, porque ele não tem a iniciativa de se oferecer e dizer, olha, o carro está aí, você quer, eu te levo.
Amém, gente? Você entende ou não? Companheirismo, irmão, parceiro. Parceiro. Não pode fazer. Como que a pessoa sabe que alguém ao seu lado está mal e você pode ser parceiro dessa pessoa e ela vira para o outro lado na cama e dorme? Como isso é possível? E eu digo para você que eu já vi isso entre um casal brigado, o marido, isso num voo, um voo de pelo menos 3 horas, com escala que ainda levou ali mais um intervalo de uns 20 minutos. O voo, muito claramente eu notava, o homem, o marido, começou a sentir indisposição. Acho que alguma coisa que ele comeu, alguém culparia a azeitona, né? Não sabe o quanto que o homem deve ter comido. Começou a sentir indisposição no voo, a ponto de começar então a ter ânsia de vômito, e vai, e foi inevitável. Usou a sacolinha do avião da poltrona dele e ainda usou umas outras 2 extras. Isso ao longo do voo, numa indisposição terrível. Do lado do dito cujo estava a esposa. Entraram, saíram juntos, sentaram juntos. Você bota fé de que ao longo de todo este voo, a esposa sequer olhou do lado para oferecer algum tipo de ajuda? A ponto de ao menos procurar a aeromoça, apertar aquele simples botãozinho, pedindo uma água, ou pedindo, sei lá, algum... Entende o que eu digo, sim ou não? Como posso ficar indiferente ao próximo? O próximo talvez seja teu cônjuge. O próximo talvez seja seu filho. O próximo talvez não seja parente de sangue, mas seja alguém que cruzou teu caminho, e eu creio que todos aqueles que cruzam o teu caminho foi permissão de Deus. Deus permitiu cruzar teu caminho. Infelizmente, tem crentes meia boca, me perdoe o palavreado, mas tem crentes que não são crentes de verdade, que fazem vista grossa. Se o céu estava filmando este momento, como eu creio que tudo está sendo registrado, deve ter sido decepcionante o Senhor Deus ver, entende o que eu digo? Um filho dele, irmão, vendo e fazendo de conta que não está enxergando. O céu deve chorar. Deve gerar uma certa expectativa. Ali tem um sofrendo. Oba! Mas eu estou olhando aqui no mapa, tem um cristão se aproximando. Você entende a expectativa ou não? Oh, tem um servo meu se aproximando. Oh, está chegando 100 metros, está chegando 50 metros, tua resposta está chegando. Oh, pessoa necessitada, está chegando tua resposta. E o dito cujo, entende que frustrante? E o dito cujo, estou muito ocupado, isso não é para mim. Estou muito atarefado. Time is money. Tempo é dinheiro. Outro vem logo atrás, te ajuda. Eu não vou ajudar não, porque eu tô com a vida corrida. O céu deve chorar vendo isso. Seja que patente você tiver, desde pastor a um visitante. Repito e insisto, se o nosso coração não se dói na dor do vizinho, na dor do próximo, nós não temos o amor de Deus. Quem entende isso, balança a mão e diz: estou entendendo. Aí eu prossigo, irmãos, fazendo algumas perguntas. O quanto nós estamos dispostos a investir na vida de alguém? O quanto nós estamos dispostos a ser bênção na vida de alguém? Alguém um dia investiu em nós, irmãos. Alguém um dia investiu em você. Vai ver desde oferecendo o seu primeiro emprego. Vai ver desde oferecendo uma oportunidade de trabalho. Seja desde um voluntário até, quem sabe, um funcionário. Alguém investiu em você.
Alguém acreditou em você, alguém um dia acreditou em mim e me entregou o microfone dizendo, olha, quem abre o culto hoje é você. Que homem corajoso. Subi no altar com a perna e com o joelho batendo palmas, irmãos, com medo, pensando, Jesus, o que falo? E falou, e meu Deus, trocava até as palavras. Fecha a cabeça e abre o coração, e sei lá, invertia as palavras no nervoso. Eu até lhe conto o mistério do meu começo, quando eu subia no altar, mas numa tremedeira, eu já subia no altar e mandava, pessoal, fecha os olhos todo mundo, como quem diz, que aí quando fechava o olho eu ficava mais confortável, né? Ninguém está me vendo. Se alguém abrisse o olho, eu ainda dava pito, irmão Henrique. Fecha o olho aí, irmão! Porque, entende o que eu digo? Eu não, nervoso, irmão Ascânio. Então, era uma forma de eu ficar um pouco mais calmo, aí com todo mundo de olho fechado, aí. Amém, gente? Mas alguém, um dia, te deu um voto de confiança. Quem sabe tua esposa, teu cônjuge, dá uma olhadinha na foto lá de quando vocês namoravam, como tua esposa foi generosa contigo de casar com você. Eu mesmo olho a mim e falo, Jesus, querido, ai, Jesus, minha esposa me ama. Só dá uma olhadinha, irmão. Dá uma olhadinha, você chegando em casa, você me faça o favor de olhar no álbum de casamento lá para você ver como devia ter algo além de qualquer outro mistério a não ser amor. Alguém investiu e acreditou em você. Não quebre essa corrente, não quebre esse ciclo. Amém. Agora eu te levo a uma história fantástica de Filemon. Abra a tua Bíblia lá. Filemon é o nome do livro. É uma história encantadora. Não sei se você já ouviu falar ou ler. É uma carta do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta para um homem chamado Filemon. Segundo o contexto bíblico, Paulo era um patrono, era um pai na fé de Filemon. E, curiosidade bíblica, as cartas de Paulo, ele as escrevia de próprio punho, você vê que ele mesmo assim redigia, eu mesmo, Paulo, de próprio punho escrevo e tal, e era um desejo de Paulo de saber como a igreja de Cristo estava. Houve um momento na vida de Paulo em que ele estava em uma masmorra, ele estava preso, e então ele enviava cartas procurando saber como a igreja de Cristo estava. E se você for observador, você verá que algumas cartas o apóstolo Paulo endereçou à igreja, e algumas outras cartas ele endereçou a pessoas, algumas pessoas líderes ou importantes naquela igreja, ou o próprio pastor daquela igreja, dando orientações, dando ensinos e orientando sobre o que deviam fazer. É igual nós recebermos cartas aqui em Blumenau, alguém fazendo pergunta, o próprio pastor, se porventura ausente, perguntando, alô irmãos, como vai? Vai tudo bem? Papapá, papapá, papapá. Pois assim aconteceu. Uma das cartas de Paulo é essa, que foi endereçada a quem, irmãos? Um homem chamado Filemon. Vamos lá? O verso 1 diz assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, que acredita-se que também era um amigo em comum de Filemon, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, que provavelmente seja a esposa do Filemon. Existem algumas deduções, né? E a Arquipo, nosso companheiro, provavelmente o pastor da igreja local. E a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé
que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Eu acho muito lindo as cartas de Paulo, porque ele tem toda uma introdução linda, né? De saudar os irmãos, ele que ensinou também a expressão saudai com ósculo santo, ele que ensinou muitas expressões de graça e paz da parte de Deus, ele que muito falava sobre mande meu abraço e meu carinho para este e para aquele. As cartas de Paulo são fantásticas. Para você que quer se aprimorar no ensino cristão, na vida cristã, leia as cartas de Paulo. É uma excelente recomendação. Para você compreender e se ambientar, Paulo conheceu um homem que era escravo de Filemão. Ele conheceu um homem que chamava-se Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão. E teve um certo momento da vida de Onésimo, que ele, pelo contexto bíblico, se aproveitou economicamente do seu senhor, imagino que furtando algo, a ponto dele usar este recurso para poder fugir. Um escravo fugitivo. E nessa fuga desse escravo, ele veio a conhecer o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregou a mensagem do evangelho. O apóstolo Paulo pregou a mensagem do arrependimento. Certamente uma das mensagens que o apóstolo Paulo pregou foi: não furtarás. Certamente uma das mensagens que o apóstolo Paulo pregou foi arrependimento. Foi vida eterna, foi salvação. E este homem que estava fugido, que era um escravo fugitivo, ouviu a mensagem do evangelho, abriu o coração ao apóstolo Paulo, mostrou para ele que ele realmente estava errado, reconheceu o seu erro, e o apóstolo Paulo deu uma orientação. Eu sei que isso faz parte do teu passado, mas enquanto você não resolver isso, isso será um fantasma que te perseguirá pela vida inteira. Se o apóstolo Paulo fosse um pregador meia boca, ele passaria a mão na cabeça do escravo e diria: fica assim não, deixa isso aí para lá. Águas passadas não movem moinhos. Entende o que eu estou dizendo? Deixa isso para lá. Já que você agora está morando tão longe, já que você conseguiu fugir, deixe isso para lá. Vamos fazer de conta, é um combinado nosso, vamos fazer de conta que isso nunca aconteceu. Se o apóstolo Paulo fosse um pregador meia boca. Por que eu estou lhe falando isso? Porque existem algumas coisas, mesmo que nós sejamos hoje nova criatura, mesmo que nós hoje sejamos servos de Deus, existem alguns assuntos que, se ainda estão mal resolvidos, que eles precisam ser resolvidos. Amém, gente? Precisam. Eu conto uma história só para descontrair e você entender isso de uma maneira séria. Conheci um caso de um cidadão recém-convertido, ouve essa. Ele decidiu descer às águas. E ele aprendeu, e é bíblico, é verdadeiro, de que as coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo, não é assim? Quando o cristão, quando o servo de Deus desce às águas do batismo, a velha criatura é sepultada, estou certo até aqui? Sim ou não? A velha criatura é sepultada, e no levantar das águas, surge uma nova criatura. Não é esse o princípio cristão? Ele ouviu a mensagem, irmão Carlos. Só que ele morava de aluguel. E ele estava mais ou menos sendo um parceiro do seu Madruga, para você entender a história.
Era um daqueles que já vinha de alguns meses enrolando o proprietário e não fazendo os pagamentos dos aluguéis. Até que um dia bateu lá o proprietário: escuta, seu fulano, vamos chamá-lo de seu José, não lembro o nome não, mas essa história é bem por aí. Ô, seu José, conversa vai, conversa vem, por me conta, seu José, quando que o senhor vai me pagar? 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 Como assim pagar? Ah, seu José, poxa vida, depois de crescido, o senhor fazendo de esquecido, estou falando sobre os aluguéis que o senhor está me devendo. Ah, nem te conto, o José que te devia morreu. O José que te devia morreu, que dó, seu José morreu. Quem te devia morrer, eu agora sou outro José. Oh, Jesus, ele entendeu o recado certo, irmão? Pode responder, seu José não está te ouvindo. Ele entendeu o recado certo, irmão? Não se confundem, não misture as coisas. O José regenerado, o José salvo, o José nascido de novo, o José servo do Senhor, ele tem sim que atender suas responsabilidades. Ele deve ou não deve o aluguel? Ele agora mesmo batizado, ele tem que pagar aluguel? Tem mesmo, irmão? Não tem para onde fugir? Pois é, tem que pagar. Então, esse entendimento Onésimo compreendeu. Se é falta de perdão, eu vou entregar. Se é falta de parceria, até no casamento, eu vou ser mais parceiro, eu vou remendar, eu vou consertar, e vou procurar absorver o mínimo possível as consequências de uma vida sem conhecimento de Cristo. Eu vou procurar, agora com sabedoria e com entendimento, minimizar as consequências de uma vida sem a sabedoria da parte de Deus. Compreende isso, irmão? Quem compreende, balança a mão que estou entendendo, né? Então, minimizar com a sabedoria de Deus. Resumo do assunto. Em vez do apóstolo Paulo fazer vista grossa, em vez do apóstolo Paulo deixar por isso mesmo, ele, através da pregação do Evangelho, constrangeu Onésimo a voltar lá no seu patrão. Pode parecer um discurso estranho. Só que ele recomendou que ele voltasse lá, e ele, ouvindo a história de Onésimo, entendeu que o patrão de Onésimo era conhecido dele. Era como se fosse um filho na fé dele. Então ele disse para Onésimo: vá sim. Eu vou escrever uma carta de recomendação a teu respeito, pedindo que o meu amigo lá, teu patrão, meu amigo lá te receba sem nenhuma retaliação, porque agora você é um novo homem. Entende isso, irmão? Sim ou não? Eu vou escrever uma carta de recomendação, que é o que eu leio contigo agora a partir do verso 8º. A história é fantástica, espero que você não tenha perdido nenhuma informação. O verso 8º diz assim: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, é Paulo escrevendo a Filemão. Todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo aqui, segundo historiadores, estava com uma média de 57 anos. Quando ele fala velho, é numa expressão de respeite a minha idade. Respeite, sou seu pai na fé. Verso 10, eu peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu,
torna a recebê-lo como ao meu coração. Receba-o como se fosse eu. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que retivesses para sempre. Verso 16. Não já como servo, antes, leia comigo esse pedaço, mais do que servo, como irmão amado. Olha o pedido que Paulo fez. Paulo então escreveu uma carta, o escravo voltou ao seu senhor, poderia ser severamente punido, porque um escravo era tido como propriedade. Um escravo, de acordo com historiadores, valia de 187 denários a 175 mil denários. Já lhe falei que denário representa um dia de trabalho, então era uma posse, era rico você ter os seus escravos. Imagine o tempo, você sem os serviços de um escravo, e imagine o quanto você investiu no escravo para que ele fugisse. Então imagine na contabilidade de Filemão o que imaginava, o que representava esse período todo, ele sem o seu escravo, trabalho escravo. Nossa cultura brasileira viveu também o período de escravatura, de escravidão, de forma que esse entendimento foi tão sério que muitos donos de escravos não queriam que seus escravos tivessem acesso ao cristianismo, porque a visão cristã e a visão evangélica das coisas fazia com que amássemos ao próximo e não os explorássemos a ponto de serem escravos. Então, os patrões, ao máximo, proibiam seus escravos de terem acesso até ao cristianismo. Amigos, a coisa é tão séria que isso tudo aconteceu. Essa carta chegou até as mãos do patrão, com um pedido que eu já sigo direto ao ponto, do verso 17. O apóstolo Paulo fazendo esse pedido para o patrão, desde que agora ele levou a Cristo. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. A história é fantástica, irmão. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lê comigo esse final, olha o que Paulo está dizendo, leia comigo, põe isso na minha conta. Jesus! Olha o 19, eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanima meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo, olha só, que ainda farás mais do que digo. Pare a leitura, observe adiante. Que lição fantástica. Pastor, o que esse texto tem a ver com o primeiro texto da parábola do samaritano? Você lembra o que falamos lá atrás? O bom samaritano tirou do bolso, investiu na vida do rapaz e ainda falou, quando eu voltar,
eu passo por esse mesmo caminho, se tiver algum débito fora esses 60 pila aí que eu deixei, me fala porque eu pagarei. Eu pagarei, eu estou investindo na vida desse moço. Você percebeu agora aqui essa lição? Paulo dizendo, se ele te deve, coloca isso aí na minha conta. Eu pago. Mas o meu pedido, ô meu filho na fé, Filemão, o meu pedido é, receba-o não mais como um escravo, receba-o como um irmão em Cristo. Irmão, sem dúvida, o Filemão não cobrou de Paulo. Sem dúvida. Sem dúvida, Filemão pôs a mão na consciência e pensou, eu também tenho um débito de gratidão com Paulo. Entende ou não? Eu também tenho, meu Deus, eu também tenho. E, ao que o texto nos faz entender, Filemão acatou o pedido do apóstolo Paulo. E permitiu com que o Onésimo seguisse uma vida feliz. E Onésimo agora era um irmão dele na fé. Fecha a Bíblia ali adiante. Poderia ler mais, mas de leitura basta. Mas o que eu quero que você compreenda é o quão disposto estamos de investir na vida de alguém. Sabe, eu acho muito lindo algumas propostas de empresas, de que às vezes abrem oportunidades a pessoas que culturalmente não teriam oportunidades. Você entende ou não? Há pessoas que na visão panorâmica da vida e das coisas não teriam oportunidades, talvez tiveram um passado ruim, talvez foram até delinquentes, talvez foram pessoas que não têm um histórico bom. Que encantador alguém ainda, entende o que eu estou dizendo? Alguém ainda apostar nesse alguém. Tem algumas empresas que até de clínicas de recuperação, hora ou outra, contrata numa ideia de, estou dando um voto de confiança. Entende ou não? Pastor, acerta em tudo? Ah, meus caros, eu não vou falar isso porque, enfim. Mas você entende o tom da mensagem, sim ou não? Que precioso! Agora eu lhe conto. Como pode alguém investir num estranho? E eu lhe conto mais ainda. É a nossa história. O Senhor Deus investiu Jesus por mim, por você. Ele deu um voto de confiança para cada um de nós. E Ele voltará. E a Bíblia diz que Ele voltará para entregar as recompensas de tudo que fizemos e deixamos de fazer. Quem entende, levante a mão e diga graças a Deus. Palavra de Deus para nós. Aplauda Cristo, irmãos, bem forte. Aleluia, que Deus maravilhoso. E eu posso ainda fazê-lo lembrar, lá de Romanos 12, verso 9, apenas na tela, eu completo com essa leitura. A Bíblia recomenda que o amor seja não fingido. O verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O verso 11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O verso 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Verso 13, comunicai com os santos nas suas necessidades. Leia esse final, irmão. Segui a hospitalidade. Verso 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Verso 15, e devo terminar aqui, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Palavra de Deus para nós. Olha, amigo,
e ainda lembrar dessa história tão linda de Paulo abonando o seu filho na fé, Onésimo, é Deus tratar conosco. A verdade é, seja você também irmão na vida de alguém. Mesmo você tendo cargo ou não em uma igreja, mesmo você tendo título, a verdade é que essa parábola também nos puxa a orelha, viu? De que há pessoas que não têm títulos na igreja, há pessoas que não são sacerdote, que não é levita, que não é nenhum desses. Pelo contrário, é apenas um transeunte, alguém passando por ali e que está sendo parceiro, irmão na vida de alguém. Talvez seja um puxão de orelha para alguém que esteja fechando os olhos à necessidade do próximo. Lembre-se, nós tratamos bem no final também sobre Romanos 12, verso 9, e a ordem bíblica é que o amor não seja fingido. Pois bem, eu creio que a mensagem já falou por si. Vamos orar e completar esse momento? É o que eu faço agora. Ó Deus querido, eu engrandeço o seu nome. Aqui estamos nós trazendo este recado de fé, esta palavra, esta mensagem. E a minha oração, ó Deus, é que este amigo seja alcançado pelo Senhor. Pai, que o Senhor coloque pessoas, assim como este bom samaritano em nossas vidas. E não apenas coloque, como também que nós sejamos este bom samaritano na vida de alguém. Seja você também parceiro na vida de alguém. Todas as pessoas que cruzam o teu caminho não são à toa, não. É Deus querendo usar sua vida para você semear ou abençoar a vida de alguém. Seja você também um bom samaritano. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Já caminho para o final e eu lembro também sobre as minhas redes sociais. Você pode me encontrar em qualquer parte, Facebook, YouTube, Instagram, procurando por PR Sodré. Eu digo hoje principalmente Instagram, uma ferramenta que eu uso, porém tenho divulgado pouco esses dias. Basta você procurar PR Sodré, clica lá no seguir, por lá você acompanha também a nossa rotina e por lá todo dia você também recebe uma palavra, uma mensagem de fé, seja em texto, em vídeo, em áudio, enfim. Deus te abençoe. Até a próxima. Você sabia que os cultos da Igreja da Graça de Blumenau podem ser vistos pela nossa TV? Sim, pelo canal das igrejas, Canal 4, toda terça-feira, às 6 da manhã, com reprise às 6 da tarde. E também no Canal 9 e IGD, todo sábado, às 22h45. Igreja de Blumenau, levando o Evangelho ainda mais longe. A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Atenção para a nossa agenda semanal. Quarta-feira, a família no altar de Deus, às 9h15 e às 19h30. Sexta-feira, cura e libertação total, às 9h15 e às 19h30. No domingo, o culto de ensinamento, às 8h e às 19h. Igreja Internacional da Graça de Deus.